Bom dia, sexto ano, sejam bem-vindos à nossa aula de geografia de hoje, que tem como tema um assunto novo, tá? A novidade para vocês é que a partir da aula de hoje já começamos com o caderno 2, tá? De geografia. Assim como na terça-feira a gente começou abordando o primeiro assunto no caderno 2 de arte. Okay? Então, você abre agora o seu caderno 2 de Geografia, livro novo da nossa editora, né? Parceria com a nossa escola, que é a Max, na página 366, tá? Junto comigo agora, vamos acompanhar o assunto de Geografia dessa videoaula. Tá? 366 é o número da página. E para quem aí já está com o livro aberto nessa página, a gente vai entrar na história do planeta Terra, tá? A formação e as características para a gente poder compreender, tá? Entender mesmo, valendo, né? Como é que, de onde veio o nosso planeta Terra, ele é formado por quê ou de quê, né? Então a gente vai entender de que é feito o nosso planeta, primeiramente quando ele surgiu aproximadamente, né? E em seguida a gente vai aprender um pouco do que ele é formado, do que ele é feito, o nosso planeta azul chamado Terra, ok? Na última aula de geografia, para quem assistiu também a aula no YouTube, a gente conheceu, né, os dois tipos de movimentos que a Terra faz, tá? Que é o movimento de rotação e o movimento de translação, tá? Em seguida, a gente aprendeu um pouco sobre as zonas climáticas que existem no nosso planeta, né? Como a zona tropical, que é a região mais quente do planeta, que é onde estamos, e a zona ártica, que são as regiões mais frias do planeta, tá? Que é onde, por exemplo, está localizado o hemisfério norte, como o Polo Norte, tá? Ou o hemisfério sul, no Polo Sul, tá certo? Então, para a gente poder continuar falando um pouco do nosso planeta, vamos compreender agora, tá? Mais ou menos a teoria que existe, que explica pela ciência, né, de onde veio o universo, tá? Onde está o nosso planeta Terra, né? Então, acompanhe comigo aí, então, a leitura do texto de geografia nessa página 366, tá? Formação e evolução do planeta Terra, tá? Nesta unidade, né, buscaremos entender como se deu a formação do planeta, além de suas características geológicas. O que é que isso quer dizer? Tá? É do que é feito o nosso planeta. Tá? Ele é feito de uma geologia, né? Ele é formado por rochas e diversos tipos de minerais que são diferentes um do outro e que acabam formando, tá? essa superfície terrestre, né? Que faz parte do planeta Terra, tá bom? Então, antes da gente compreender a geologia do nosso planeta, as rochas, né, e as camadas, né, que faz parte, que formam o planeta Terra, a gente tem que compreender antes de onde veio, né, de onde surgiu o universo, tá? E aí, diversos cientistas, voltando agora para o texto, aqui nessa parte, ó, no segundo parágrafo, diversos cientistas pesquisaram sobre a origem do universo e suas contribuições resultaram na teoria do Big Bang. Tá? Você a conhece? Então você que está aí do outro lado da telinha assistindo essa videoaula nesse momento, você já ouviu falar da teoria do Big Bang? Tá? Se sim, ótimo. Então vamos aprofundar o conhecimento que vocês têm em relação a essa teoria. Se não, então é mais do que na hora da gente começar a aprender, primeiramente, essa teoria, tá? Que já existe, a tese dela já existe há muito tempo. Tá? Ela veio por vários cientistas de vários lugares do planeta e em várias épocas diferentes, né? Que só tiveram cada vez mais a acrescentar a essa teoria, tá bom?
A teoria do Big Bang, ela tem como base a concepção de que o universo ele teve origem há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. Então, se alguém perguntar a você, né, quanto tempo tem de vida o universo, tá? Que é infinito, que tem um número de estrelas e de planetas infinitos. Tá? Quando surgiu mais ou menos o universo? Quando é que ele começa? Segundo a teoria do Big Bang e os estudos desses cientistas, tá? O universo ele surge há aproximadamente cerca de 13,7 bilhões de anos atrás, tá? Quando estava concentrado em um único ponto, tá? Extremamente compacto e com uma temperatura infinitamente quente, o qual em determinado momento explodiu. Então daí é porque vem o nome Big Bang, tá? Que vem de grande explosão, tá? Big, grande, e bang quer dizer explosão, tá? É uma tradução em inglês, né? Grande explosão porque, segundo os cientistas, antes de existir, há mais ou menos nessa época, 13,7 bilhões de anos atrás, em algum ponto do espaço sideral, tá? Quando ainda não existia nada, tá? E ainda continua sendo um mistério, né? O que é que veio antes do surgimento do universo, tá? Mas aí a gente já vai estar entrando em outra discussão, tá, galerinha? Aqui o que importa é a gente conhecer a teoria, tá? De acordo com a ciência. E aí surge a 13,7 bilhões. Tinha um ponto lá que é com muita massa, né, concentrada, né, massa de energia, tá? E aí essa massa ela foi acumulando cada vez mais energia, tá bom? Foi ficando aumentando cada vez mais a temperatura dessa massa. E aí logo depois, tá? Depois com o passar do tempo, acontece essa grande explosão dessa massa de energia concentrada em algum canto do universo, tá bom? E aí é dessa grande explosão que vão surgir as primeiras estrelas, os primeiros planetas, tá? Vamos nos aprofundar um pouco nessa parte? Bora lá, vamos continuar com o texto, tá? Logo aí abaixo, tá? Temos aí uma imagem que mostra um pouco do que foi o Big Bang para a gente. Onde tem essa luz, aí onde você percebe está escrito Big Bang. É essa massa de energia concentrada em algum canto, em algum ponto do espaço. Tá? Ocorre uma dilatação, que é quando essa massa ela explode, ok? E aí ocorre o que? Dessa explosão, como consequência, tá? Surge as primeiras estrelas, né? E essas primeiras estrelas que existem no universo, quando é que elas existem? De onde é que veio as primeiras estrelas? Que hoje a gente consegue observar um número infinito delas no céu. Elas surgem, tá? Aproximadamente 400 milhões de anos atrás. Tá? Segundo a teoria do Big Bang, é quando surgem as primeiras estrelas logo depois da explosão. Tá? E aí, com essas estrelas, a gente tem tudo que a gente já aprende, né? Que a gente passa a conhecer sobre o universo. As galáxias, os planetas e etc. vêm surgindo aí após essa grande explosão. Tá? Mas aí você pode até estar um pouco confuso. Explosão de quê, professor? De uma explosão surge tudo isso? Como assim? Esses cientistas que criaram a teoria do Big Bang, muitos deles eram físicos. Tá? Essa matéria vocês só vão conhecer e começar a estudar na escola quando estiverem, tá, alguns anos na frente. Né? Mais ou menos no 9º ano e principalmente no ensino médio, é que vocês, galerinha do sexto ano, vão passar a conhecer um pouco dessas teorias com a física. O que é que a física estuda? Ela afirma que tudo que existe no universo, tá, é feito de átomos, que é energia. Nós somos feitos de átomos, as plantas e os animais são formados por átomos, que é energia concentrada. Tudo, um objeto, né, como esse notebook, por exemplo, onde eu estou gravando essa videoaula nesse exato momento, um ventilador, tá? Tudo que você possa vir agora na sua cabeça é feito por átomos, tá? Então, quando tem uma grande concentração de um número infinito de átomos,
num só ponto, num só momento, tá? Toda essa energia concentrada dos átomos, ela vai, logo depois, ela vai ter uma reação. E essa reação vai ser uma explosão, porque é muita energia concentrada num só lugar, num só momento. Então, já que tudo é feito de átomos, os planetas são feitos de átomos, as estrelas são feitas de átomos, tá? O Sol, o planeta Terra, a Lua, os astros que a gente já aprendeu a conhecer um pouco mais nas aulas de geografia, tá? Também são formadas por átomos. Ou seja, né, é por isso que com a explosão, a teoria do Big Bang ela vai afirmar que vão surgir novas coisas e essas novas coisas também são feitas de energia, são feitas de átomo, tá bom? E aí, gente, para a gente poder entender um pouco mais, vamos continuar com a leitura do texto, tá certo? Logo embaixo dessa foto tem o texto. Acompanhe junto comigo a leitura aí de casa no seu livro. Após essa grande explosão, o universo passou a se expandir. Se expandir quer dizer crescer de maneira constante e a se resfriar, formando os corpos celestes. Essa teoria é a mais aceita para a explicação da formação do universo. Foi proposta pelo físico George Gamow, que se baseou em estudos de diversos cientistas que vieram antes dele, como Edwin Hubble, Georges Lemaitre e o famoso, né, bem conhecido Albert Einstein, tá? Que foi o cara responsável por descobrir que existe gravidade no nosso planeta. O Einstein é esse famoso pensador e cientista, tá, que consegue descobrir, criar a teoria da gravidade ou da relatividade, tá? Junto com outros, né, que vieram antes dele, como Isaac Newton, por exemplo. Então, a teoria do Big Bang, que é essa que explica que o universo ele foi criado há aproximadamente 13,7 bilhões de anos atrás, tá? Com uma grande explosão de massa de energia concentrada. Tá? Essa teoria, até hoje, ela é a mais aceita dentro da ciência. Tá? Existem outras teorias que vieram antes dela. E cada teoria, gente, ela vem com estudos que são feitos durante muitos anos pelos cientistas. Tá? E pode ser que outros cientistas estejam criando uma nova teoria, tá? Para poder tentar explicar a formação, tá? E a origem do universo. Então é importante a gente conhecer cada teoria e principalmente a do Big Bang, que é a mais aceita na comunidade científica, tá bom? Então, vamos agora para a próxima página para continuar um pouco, saber algumas curiosidades sobre o Big Bang, tá certo? Página 367, tá? Acompanhem junto comigo, sempre focados, ok? Na leitura do texto, tá certo? E aí, lá em cima, galera, tem o começo do texto. É com base na teoria do Big Bang, por exemplo, que estudiosos da cosmologia estipularam que a Terra se formou há 4,6 bilhões de anos. Então, o universo, na teoria do Big Bang, como eu já falei, ele surge quando? Há aproximadamente 13,7 bilhões de anos. O nosso planeta Terra, ele surge no meio dessa explosão, tá bom? E aí, qual é a idade do planeta Terra? Quando é que ele surge no tempo e na história? Há 4,6 bilhões de anos. É o momento, aproximadamente, quando é formado, depois da explosão do Big Bang, o nosso planeta, tá? O nosso planetinha chamado Terra, tá certo? Continuando. Assim, acredita-se que nosso planeta foi formado por uma grande nuvem de poeira e de gás. Assim como os outros planetas do Sistema Solar, inclusive o Sol, com o passar do tempo, a matéria presente nessa nuvem de poeira começou a se agregar, formando blocos cada vez maiores até formar os planetas. Então, dessa explosão do Big Bang, tá? Como toda explosão, logo depois dela, o que a gente consegue ver?
tá? Muita fumaça e muito gás, muita poeira. Do mesmo jeito como uma bomba. Quando ela explode, em seguida a gente só vê toda aquela poeira acumulada e a gente não consegue nem ver nada, tá? Logo depois da explosão. Do mesmo jeito foi com o Big Bang, sendo que no universo, tá? Logo depois da explosão, por toda a extensão do universo, ele é coberto por uma nuvem imensa de poeira e de gás. Com o passar dos milhares de anos, essa poeira e esse gás acumulado vai se o quê? Petrificando. Tá? À medida que a temperatura no universo vai caindo, vai despencando, vai ficando cada vez mais frio, cada vez mais congelado no universo, essa poeira ela vai se petrificando e ela vai se formar, ela vai se tornar blocos de pedra, blocos de rochas. E esses blocos eles vão se juntando um com o outro, formando assim os planetas do sistema solar. Tá? Então, se alguém te perguntar de onde é que veio os planetas como Saturno, Vênus, Marte e principalmente o nosso planeta, o planeta Terra, você já pode dizer, segundo a teoria do Big Bang, tá? Que foi dessa imensa nuvem de poeira e de gás que se tornou rocha e essa rocha foi formando os planetas, tá bom? Porque cada planeta ele é formado por rochas, tá? Independente de qual seja ele. Se for Mercúrio, se for Urano, se for Saturno, tá? A Lua também, tudo é formado por rochas. E essas rochas vieram dessa poeira, e essa poeira veio da explosão do Big Bang, tá bom? Continuando o texto. Nosso planeta era bombardeado constantemente por meteoros, asteroides e cometas. Os impactos daí decorrentes causavam grande liberação de calor, fazendo com que o interior do planeta, aos poucos, se aquecesse e passasse ao centro da Terra, e o mais leve à superfície, denominando-se manto. Então aí a gente já está falando da primeira camada que forma o nosso planeta Terra, que a gente chama de manto, tá? A gente vai conhecer um pouco cada uma das camadas que formam o nosso planeta, tá? Na próxima aula, tá certo? Continuando a leitura do texto, de olho aqui junto comigo. Com o passar do tempo, o material mais leve e superficial começou a resfriar até se solidificar, formando uma crosta terrestre. O magma, em processo de solidificação, na superfície borbulhava, emitindo gases a vapor de água, formando a atmosfera primitiva da Terra. Posteriormente, esses elementos contidos na atmosfera precipitaram-se sob a forma de chuvas, as quais se mantiveram por longo período de tempo, proporcionando maior resfriamento da superfície até o momento em que a água pôde preencher as partes mais baixas do relevo da crosta terrestre. Tá? A água depositada nas áreas mais baixas da superfície terrestre formou os antigos oceanos, nos quais surgiram as primeiras formas de vida do planeta. Tá? Então aí é uma coisa muito legal de vocês saberem. Olha só, de onde é que veio os oceanos que existem no nosso planeta? Porque o planeta Terra é o único planeta conhecido do nosso sistema solar que tem a presença de água. E é por conta da água, né, que surgiu as primeiras formas de vida, tá? De dentro do oceano. Tá? Por que veio os oceanos no nosso planeta? Nesse processo de formação do planeta Terra, de evolução, tá? Iniciou-se um período longo, pessoal, de chuva no nosso planeta. A temperatura em toda a superfície terrestre, tá? Aqui eu vou pegar esse globo aqui para mostrar a vocês, olha só. Por todo o nosso planeta, quando ainda não existiam os países, quando ainda não existiam os continentes, o planeta era uma imensa bola de rochas, uma esfera, né? Feita de fogo e pedras, tá?
foi o quê? O planeta foi se resfriando. Já que baixou a temperatura, começou um período longo de chuvas, tá? Então, essa chuva, ela durou no nosso planeta por milhares de anos, segundo a teoria do Big Bang, tá? Por milhares de anos. Imagina um período de chuva que dura milhões de anos. Já que não parava de chover no nosso planeta durante milhões de anos, o que é que acontece? Essa chuva, essa água que caía do céu sem parar, foi caindo e preenchendo os espaços que tinham no nosso planeta, na crosta terrestre, formando assim os oceanos, que é toda essa parte que a gente observa de azul no nosso planeta, tá? Então, é com esse longo período de chuvas, tá, de precipitação, é que vai acontecer a formação dos oceanos no nosso planeta, tá bom? Então, isso aí, pessoal. Essa aula de hoje foi uma introdução, né? Foi o começo desse novo assunto para a gente entender um pouco mais, tá, da formação do nosso planeta Terra. Necessariamente, a gente tem que aprender um pouco sobre quando começa o universo e quando surge o planeta Terra na história, tá, da sua evolução. Tá? O planeta ele foi sofrendo mudanças, ele foi se transformando por conta das mudanças climáticas. Tá? E em seguida, ele é formado com as suas camadas que vamos conhecer uma por uma, tá? E o que cada uma delas tem de especial para a formação do nosso planeta. Tá bom? Esse assunto também você vê muito em ciências, tá bom? Mas em geografia a gente se preocupa mais com a questão geográfica, né? Com a questão da geologia, das rochas, da superfície, do relevo. E tudo isso a gente vai ver ao longo dessas aulas, beleza? Se tiverem sugestões para as videoaulas, sugestões ou críticas a fazer, ou professor, tem alguma coisa que eu não gostei da sua aula que eu gostaria que tivesse para melhorar a aula, tá? Ou então algum comentário de que você ficou com dúvida sobre o assunto que foi falado nesse vídeo, você chega e pergunta para mim no WhatsApp, tá bom? Então, é assim que chegamos ao fim dessa aula de geografia, tá? E até a nossa live de hoje, tá bom? Forte abraço em cada um de vocês, tá? E aproveite ainda essa semana aí festiva de São João, tá certo?